Um tema bastante polêmico também, que a gente pega no nosso consultório, é com relação até quando o idoso pode ou deve dirigir. Muitas famílias perguntam isso para você? Sim, sempre, né? Acho que é uma das perguntas mais questionadas em consultas doutor, até quando meu pai pode dirigir? Será que ele pode dirigir ainda sozinho? Isso é normalmente, né, do idoso homem, né? A Sim, maioria, né? E principalmente aquele idoso que muitas vezes ele que levava neto, Uhum. ou às vezes até trabalhava, né, com o carro, e aí chega um momento que a família não quer que ele dirija mais. E aí, confusão criada em casa, né? O que você responde? Pois é. Assim, claro, a gente tem que analisar caso a caso, né? No Brasil, a gente sabe que não existe lei para limite, né, de idade para dirigir. A renovação de CNH, ela é a cada 10 anos até os 50 anos. A partir daí, o tempo vai diminuindo, né? A gente sabe que dos 50 aos 70 anos, a cada 5 anos, né, se renova a CNH, e a partir dos 70, a cada 3 anos. E muitas vezes precisa, né, da análise, né, de um perito, né, para avaliar aí a aptidão física e mental do idoso, para ver se ele tem condição mesmo, né, Se ainda está habilitado, né? isso, para renovar aí a carteira dele, né? É interessante que a literatura fala aí que cerca de 15%, né, dos acidentes de trânsito são causados por motivos de saúde, né? É interessante isso, Sim. né? É até assustador um pouco, né? E um fato que tem muito a ver com o idoso é o uso de medicamento, né? A gente sabe que muitos idosos são polimedicados, né? Usam vários tipos de medicamento, né? Sim, muitos desses medicamentos podem dar sonolência, podem diminuir reflexo, Principalmente os alguns antidepressivos, né? antidepressivos, sim. Ansiolíticos, Relaxante muscular, remédio para remédio para dor, dor, isso que eles usam, né? antialérgicos. Isso, tudo isso aí pode impactar em atenção, né? Em concentração no trânsito, né? Então, o uso de medicamento é importante também a gente ficar atento. Sim, e acho que muito mais do que a idade são as condições físicas do idoso, né? Porque para a gente dirigir bem, tem que ter tudo funcionando certinho, né? A parte neurológica, então tem que ter uma atenção boa, tem que ter uma cognição boa, tem que ter uma resposta motora boa. O que é isso? Aquele paciente que não tem uma boa resposta motora, o que isso quer dizer? Ele não consegue reagir rápido às ações do trânsito, a gente fica meio... Essa parte de atenção, Sim, concentração, reflexo, visão, visão é importante, audição também é com importante, certeza a audição e a e mobilidade, a né? mobilidade. A mobilidade para ele movimentar as pernas, né? Para O ele ver pescoço, olhar para os isso quer dizer lados, também. Então, assim, todas essas partes aí, elas têm que estar funcionando bem sim. para ele continuar sendo um bom motorista, né? E geralmente tem alguns sinais que a família pode ficar de olho para mostrar que tem alguma coisa errada com aquele idoso dirigindo. Que é o que a gente chama de sinais de alerta, né? Isso. Sinais de alerta para ver se o pai ou a mãe ainda devem, né, continuar a dirigir A carro, né? dirigir. Carro amassado, né? Toda hora tem um amassadinho novo no para-choque. Multa de Multa de trânsito, trânsito começa a começar a chegar em chegar casa. multa por infração de Sim. trânsito, né? As infrações de trânsito mais comuns relacionadas aos idosos, uma delas é passar em sinal vermelho. Não parar em sinal de pare. Então, se começar a chegar muita multa Por infração por de infração de trânsito, trânsito, é um sinal que pode e ser um sinal que alguma coisa está acontecendo. ou idoso que se perde, né, em trajetos, né? Assim, começa a se perder também, é um sinal de alerta também. Eu acho que são os principais Acho que esses, são os né? principais, sim. O que a gente pode recomendar tanto para o idoso quanto para o familiar, até para minimizar aí, né, conflitos, atritos em casa, com relação à manutenção dele ainda como um motorista? Assim, primeiramente, se atentar aos horários, né? O horário de muito pico de trânsito, onde está todo mundo saindo de casa para ir trabalhar, se ele puder evitar de sair aquele horário melhor. Não sair à noite, porque a visibilidade é ruim, e a visibilidade também atrapalha de manhã, logo cedo, e ao entardecer. Então, evitar esses horários que são mais perigosos, vamos dizer assim, no trânsito. Dias de chuva. Dias de chuva. Assim, procurar uma outra alternativa, né? Sim, evitar trajetos novos, então dar preferência àqueles trajetos perto de casa, Já lugares lugares conhecidos, né? conhecidos. E uma outra recomendação que a gente sempre dá,
para ter um acompanhante junto do idoso, Sim. né? Se Uhum. puder sempre algum familiar ou algum vizinho, Uhum. ir junto com ele é sempre melhor, é sempre mais Sim. seguro, né? E os pacientes com quadro demencial, né, que já tem um diagnóstico um diagnóstico feito de doença de Alzheimer ou um outro tipo de demência. Quando é uma demência mais leve, nas fases iniciais, ele pode continuar dirigindo, sim. Lógico, com todos esses cuidados que a gente acabou de mencionar. Evitando aí de andar à noite, Uhum. na Na chuva, chuva, sozinho, de em preferência ter trajetos alguém, aí algum familiar desconhecidos. junto. Isso, isso. Uhum. E sempre com supervisão da Da família, né? família. E se chegar o momento de que se percebe de fato, né, que o idoso não pode mais, né, guiar por limitação ou física, né, Uhum. ou cognitiva, né, mental, o ideal é explicar, é até levar ele ao médico. O médico geriatra aí muitas vezes faz os testes, né, Uhum. e aí explica para ele, conversa para ele junto com o familiar, que é mais seguro, por exemplo, chamar um táxi, usar um aplicativo ou ir de carona. Importante atentar, por outro lado, que o fato de proibir, né, aí o idoso, né, ou recomendar que ele não dirija mais, não seja um motivo para que ele fique isolado em casa, Sim, né? principalmente o homem, né? Ele acha Isso. que ele parou de dirigir, ele não sai mais de casa. Aí para de Então se sair, para de isola, fica socializar, triste, não isso. socializa mais. Para de fazer o exercício que ele fazia, para de fazer compra, ele vai perdendo aí os estímulos, né? Então isso a gente Sim. tem que, por outro lado, também tomar cuidado com isso, buscar alternativas, né, para esse idoso Uhum. continuar hã, inserido na Uhum. sociedade, né, com essas outras alternativas, né? Principalmente ou o táxi, um motorista de confiança e até os aplicativos, porque Sim, muitas vezes eles não querem depender da família, né? Ele fala: "Ah, não quero dar trabalho, meu filho trabalha tanto, não quero que ele venha me buscar". Então, a família contratar um motorista, alguém de confiança para continuar com essas atividades sociais todas do idoso. com certeza. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você quer ser um motorista saudável e longevo, é desde jovem aí frequentar o médico com regularidade, né, cuidar da saúde, dormir bem, se alimentar bem e praticar exercício físico e não deixar de socializar. Tudo isso aí vai fazer com que a pessoa consiga, entre outras coisas, dirigir por muito mais tempo. Com certeza.